Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, amado Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, nos prostrar em Tua presença. Agradecido, Senhor, pelas Tuas bondades derramadas em nossas vidas a cada dia, Senhor. A cada segundo nós temos recebido graça sobre graça. E não queremos, Senhor, nunca deixar que o nosso coração se torne ingrato para com isso, Pai. Pelo contrário, através da nossa boca nós queremos te agradecer, mas também, Senhor, através da nossa vida, conviver sendo transformado em gratidão aos livramentos, à salvação, a tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado por esta manhã e abençoe este momento agora de meditação na Tua palavra, que ele seja de crescimento, Senhor, para cada um de nós, se for necessário, Senhor, de confronto e também de conforto. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ver se vocês pensam naquilo que eu pensei acerca da seguinte questão. Na opinião de vocês, um bom médico é aquele que, na sua opinião, um bom médico é aquele que tem conhecimento. O médico tem que ter conhecimento para ser médico. Muito bem. O que mais? Um bom médico para você, na sua opinião. Ouvir o paciente. Aquele que ouve o paciente, né? O que mais? Que tem autocontrole. Principalmente nos dias de hoje, né? Tem que se controlar. Porque senão ele vai ter um colapso nervoso. Olha eu falando que nem médico aí, né? Muito bem. O que mais? Um bom médico tem que ter o quê? Estudo, tem que amar o que faz. Tem que ter humildade para não se achar um Deus, né? Superior aos outros. É o que às vezes não acontece, nem sempre, né? Rafael trabalha aí na área da saúde e ele fala com propriedade. Irmãos, nós sabemos que um médico para ser bom, ele precisa saber fazer muitas coisas. Mas eu creio, na minha opinião, duas delas são essenciais. Primeiro, ele tem que saber dar um bom diagnóstico. Um médico que não sabe dar um diagnóstico, que não sabe definir qual é o problema do paciente, ele está com deficiência, né? Ele tem que saber dizer qual é o problema. E além disso, para ser um bom médico, ele tem que saber dar o tratamento correto. Ele tem que definir o problema e ele tem que não parar aí. Mas ele tem que saber dizer, olha, a solução para esse problema é essa. Faça isso, tome isso, evite isso. Vá para esse canto, evite esse canto, e você vai estar melhorando de saúde. Então, para mim, resumidamente, um bom médico tem que saber fazer um bom diagnóstico da doença, do problema. Doutor, eu estou sentindo isso, isso e isso. Mas isso também? Isso aqui? Não. Eu já sei qual é o problema. Pronto. Metade do ofício de médico já foi realizado aí. Mas aí tem a segunda parte. E agora, doutor? E agora eu não quero saber, vá para casa, né? Eu estou aqui só para dizer qual é o problema. Não. O médico ele vai dizer, olha, eu vou receitar, eu vou prescrever algo que vai servir para a sua melhora. Tem que dormir mais, tem que trabalhar menos, tem que comer determinado alimento, evitar. Sabe qual é a boa notícia, irmãos? É que existe um médico capaz de fazer essas duas funções de forma perfeita. E sabe o que é melhor? Ele atende 24 horas e ainda é de graça. Alguém sabe o nome dele? Qual é? Jesus Cristo. O médico dos médicos. Por que ele é chamado assim, né? Com certeza é porque ninguém sabe dar um diagnóstico dos nossos problemas
que nem Jesus. Ninguém faz o que ele faz, né? Porque, irmãos, dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Nós gostamos de dizer qual é o problema das pessoas. A pessoa deu uma tossida, a gente já diz o que é, né? Mas às vezes, algumas vezes os seres humanos eles vão dar um diagnóstico baseado apenas na superfície, apenas no que é aparente. Jesus não. Ele vai na causa, na raiz do problema. Ele diz, olha, o seu problema não é esse aqui. Ele faz isso como ninguém. Só que quem diz que Jesus é bom só em diagnosticar problemas? Jesus é perfeito também em mostrar a solução para os problemas. Diferentemente de nós, muitas vezes, na igreja. Porque muitas vezes, reconheçamos, nós somos experts em apontar problemas. Nós sabemos o que está errado em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Só que às vezes nós paramos aí. Nós dizemos o que está errado em uma situação. Amém. E agora? Não, e agora eu não sei não. Estou aqui só para dizer onde é que está o problema. Nós, seres humanos, às vezes agimos assim. Olha, isso está errado, fulano. Isso está errado, cicrano. Certo, mas e o que eu faço agora? Você me ajuda a resolver o problema? Muitas vezes nós, seres humanos, não queremos dar o tratamento correto para resolver a situação. Mas Jesus, ele dá. Jesus, ele prescreve. Jesus, ele receita o tratamento correto para o problema que ele mesmo indicou. É como diz lá em Provérbios. Ele faz a ferida e ele mesmo a cura. Olha que médico maravilhoso, né? Ele faz a ferida e ele mesmo cura a ferida que ele fez. E um dos lugares onde isso fica muito claro, irmãos, especialmente essa segunda capacidade de Cristo de mostrar o tratamento, é no versículo que nós leremos hoje. Então já peço que você abra lá em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 5. Vamos ver o médico Jesus em ação nesta manhã, prescrevendo o tratamento para quem abandonou o primeiro amor. Apocalipse 2 e 5. 5. Capítulo 2, verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nós nos curvamos em tua presença, Senhor, agradecidos e também agora, Senhor, reconhecendo que somos necessitados da iluminação do Teu Espírito Santo, até para nos interessarmos pela Tua palavra, Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu Espírito Santo dentro de nós, a nos ajudar, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Então vem nos ajudar e vem nos transformar, não pela nossa autoridade ou mérito, mas na autoridade e mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, em nosso estudo anterior, nós estudamos o verso de número 4, no qual Jesus faz uma repreensão franca ao anjo e à igreja em Éfeso. Ou seja, Jesus dá o diagnóstico, Jesus aponta o problema. E qual era o problema daquela igreja? O abandono do primeiro amor. Então perceba, Jesus ele não ameniza. Ele não diz, vocês perderam o primeiro amor por aí, vocês deixaram cair no meio do caminho. Abandonar significa uma decisão consciente. Vocês decididamente deixaram o amor de lado.
Jesus não ameniza. Jesus mostra o real problema. Vocês abandonaram. Abandonar é uma decisão pessoal. Vocês abandonaram o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É aquele amor do início. É aquele amor que vocês tinham no início da vida cristã. Vocês decidiram colocar aquele amor de lado por outras coisas. E eu tenho isso contra vocês. Vocês estão errados. Então, no estudo anterior, Jesus ele mostrou o problema. E aqui Jesus vai mostrar qual é o tratamento para quem caiu nesse erro. E eu creio que todos nós temos a tendência de abandonar o primeiro amor, não é, igreja? Todos nós temos a tendência de deixar o amor se esfriar com o tempo, de ir se acostumando com a vida cristã, de ir se acostumando com as coisas, não ter mais aquela vontade toda. Nós temos essa tendência. Então esse versículo é para cada um de nós. É para mim e é para cada um de vocês também. Então aqui Jesus vai prescrever, está certa essa palavra? Prescrever o tratamento? Transcrever um tratamento. E vai ter 3 passos. Mas antes de ver esses 3 passos, eu já queria chamar a atenção para o quão gratificante é, irmãos, nós vermos Jesus não desistindo de alguém por causa dos seus erros. Porque no momento em que Jesus diz, eu tenho isso contra você, ele poderia já ter fechado a porta da graça e ter dito, olha, a partir de hoje eu não quero mais saber da sua vida. A partir de hoje você não é mais nada para mim, eu desisto. Você errou feio contra mim, agora você se vire. Não quero mais saber de você. Não é assim que Jesus age com esta igreja. Diz, olha, eu tenho isso contra você, mas eu vou mostrar que tem jeito. Né? Jesus não desiste do seu povo logo de cara. E ele não desiste de mim também, ele não desistiu de você, não é? Nós também já erramos, nós também já caímos, nós também já pecamos contra Deus. E ele mostrou o nosso erro, não mostrou? Mas será que ele fez só isso? Será que depois de dizer, olha, você errou e a partir de hoje, tira a aliança e eu não quero mais? Não. Ele nos mostrou que existe solução. E é assim que nós temos que fazer também, não é? Mostrar que existe solução para as pessoas que erraram contra Deus. Amém, igreja? Quais são os passos do tratamento que Jesus aconselha para aquela igreja? Primeiro passo, início do verso 5, qual é? Lembre-se de onde caiu. E é muito importante você prestar atenção, porque tem pessoas lendo errado esse versículo. Tem pessoas entendendo errado esse versículo. Como se Jesus estivesse dizendo, lembre-se onde você caiu. Mas não é onde você caiu, é de onde você caiu. Tem diferença, igreja? Uma preposição muda o sentido de um versículo. Então não é onde você caiu, é de onde você caiu. Jesus aqui, ele não está mandando eles lembrarem o pecado que eles cometeram, mas a altura na qual eles estavam. O amor aqui, irmãos, ele é apresentado como um lugar alto. E a falta de amor é apresentada como um lugar baixo. Lembra onde vocês estavam no passado? Vocês lembram a altura na qual vocês estavam quando tinham amor? E olha onde é que vocês estão agora. Então lembra da altura de onde vocês caíram. Vocês estavam lá em cima. Então eu quero que vocês agora voltem os olhos da memória para o passado de vocês. E eu quero que vocês lembrem esse lugar alto no qual vocês viviam, do qual vocês caíram.
Irmãos, isso me impressionou, sabe por quê? Porque normalmente é o contrário do que a gente imagina acerca do amor. O que a gente pensa acerca do amor? O que a gente pensa sobre perder o amor? Normalmente a gente pensa que perder o amor é um progresso. Não, agora eu estou mais controlado, né? Não, agora eu deixei de ser besta. Agora eu não sou mais besta com ninguém. Não, agora eu estou mais frio, agora eu estou mais calculista. Agora eu amo menos. Eita, você agora está melhor do que antes, né? É assim que a gente pensa. Que quando a gente diminui o amor pelas pessoas, a gente melhorou de vida, a gente progrediu. Porque antes a gente era besta, porque a gente amava as pessoas. A gente amava a Deus. Agora a gente não ama mais como antes. Então a gente cresceu, a gente amadureceu. Só que para Jesus é o contrário. Para Jesus é o oposto. Vocês estão entendendo? Para Jesus, os momentos mais altos da nossa vida não são aqueles nos quais nós dominamos o amor. Os momentos mais altos da nossa vida são aqueles nos quais o amor nos domina. Nos quais nós somos dominados pelo amor de Deus no nosso coração. Não tem momento mais alto na vida cristã do que o amor de Deus encher o meu coração, de forma a alguém até me chamar de besta. Mas eu estou com o amor de Deus dentro de mim, eu estou com amor ao próximo dentro de mim. E eu mudo isso, não é porque eu evoluí, é porque eu regredi. É porque eu caí de bico no chão em relação ao amor. Então precisamos entender, irmãos, que às vezes o que o ser humano acha que é progresso, na verdade é regresso. Porque você pega a sociedade na qual a gente vive, né? É sempre bom a gente fazer essa reflexão. Nunca houve uma sociedade tão evoluída tecnologicamente do que essa. Sim ou não? Hoje em dia, a gente faz coisas pelo celular que antes tinha que ir até o local para fazer, né? Marcações, exames, testes. Falando de medicina, hoje já tem consulta online. Já pensou um negócio desse? Aí eu pergunto, como é que está o nosso tempo hoje? Porque essas coisas vieram para poupar o nosso tempo. Aí o que a gente continua dizendo? Eu estou sem tempo. Eu estou sem tempo. Os transportes hoje, eles nos levam de um lugar para outro numa rapidez que nunca existiu. Mas o ser humano continua sem tempo. O ser humano continua sem amor. Na verdade, perde o amor cada vez mais. As notícias que a gente assiste são as piores possíveis. Recentemente, assassinato de uma cantora evangélica, né? O principal suspeito, o marido dela. Corpo carbonizado. E aí, irmãos, a gente nota o amor diminuindo. É uma sociedade evoluída? Em um lado, sim. Mas no lado moral, no lado espiritual, parece que as coisas despencam cada vez mais. Então, aquilo que o homem às vezes acha que é progresso, Deus vê como regresso. Então, cuidado, você não achar que está progredindo, quando na verdade, aos olhos de Deus, você está regredindo. Ou às vezes, para o mundo, você está regredindo, mas para Deus, você está avançando para o céu. E a nossa vontade tem que ser o quê? Avançar aos olhos de Deus. Então lembra, primeira pílula que tem que tomar para curar o abandono do amor. Lembra como você era quando você estava no primeiro amor. Não precisa se comparar com ninguém, a não ser com você mesmo. Porque o nosso erro é porque a gente se compara muito com o outro, né?
A gente se compara muito com o próximo. Não, Jesus diz, não, se compare com você mesmo. Pegue o seu hoje e se compare com o seu ontem. Qual dos dois está melhor? O seu hoje ou o seu ontem? Espiritualmente falando, você estava melhor ontem, você está melhor hoje, você vai estar melhor amanhã. Irmãos, essa comparação ela tem que ser constante. Certa vez perguntaram a um recordista olímpico, Sergei Bubka. Ele foi campeão várias vezes no salto com vara. Perguntaram para ele, depois de ele ganhar tanto, um russo, perguntaram, qual é o seu segredo? Ele disse, eu não tenho um segredo, a não ser que todos os dias eu me esforço para aumentar em 1 centímetro o que eu fiz ontem. Eu só quero isso, 1 centímetro hoje mais do que ontem. Só quero estar um pouquinho melhor do que ontem. E nesse 1 centímetro em 1 centímetro, ninguém ganhava dele. Nós temos que procurar melhorar cada dia um pouco mais, espiritualmente e em todas as áreas. Então não se compara com ninguém. Ah, comparado com fulano eu não sou nada. Comparado com cicrano, eu estou bem. No templo, Jesus contou uma parábola de um fariseu e um publicano, não é, que subiram ao templo para orar. Qual foi o erro do fariseu? Diz, ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Deus não nos chamou para competir com os outros. Deus nos chamou para sermos melhores do que nós mesmos. Então ele se comparou com os outros. Aí o outro, ó Deus, eu não mereço nem levantar os olhos ao céu, mas tem misericórdia de mim. Não se comparou com ninguém, se comparou com Deus. Aí pronto. Aí veio o arrependimento, veio a mudança de vida. Quinta-feira passada, o presbítero Paulo fez exatamente isso. Quem estava aqui ou assistiu pela internet, viu que ele até se emocionou quando ele comparou o Paulo de hoje com o irmão Paulo de alguns anos atrás. E ele disse, irmãos, hoje eu leio a Bíblia. Quando eu acordo, eu leio a Bíblia. Quando eu acordo, eu adoro. Quando eu acordo, eu tenho o meu íntimo com Deus. Mas não é como antes. Eu ainda faço, mas não é como antes. Ele está se comparando com ele mesmo. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Lembra como era. Lembra de onde você desceu. Lembra a altura espiritual na qual você esteve um dia. Volta ao passado, volta àquela época. Lembra disso. É o primeiro gatilho. É lembrar. Muitas vezes nós só lembramos do que Deus não quer que nós lembremos. Aí para tirar da mente é um sacrifício. Mas para lembrar o que Deus manda, é outro sacrifício. Então Jesus manda, lembra daquela altura na qual você vivia. O primeiro passo, portanto, é lembrar de onde você caiu. Houve um regresso? Hoje está pior do que antes? Então volta os olhos para antes e lembra como era. Amém? Entendido? Ficou claro? Alguma pergunta, algum comentário? Segundo passo, então, depois disso é eita, arrependa-se. Alguém pode me dizer o que significa se arrepender? Não fazer mais. Muito bem, Fábio. É um dos aspectos do arrependimento, é a mudança de vida, né? O que mais? Nas suas palavras, quando é que você acha que uma pessoa se arrependeu?
mudança de vida. Mudança de atitude, muito bem, tia Dulce. Quem mais? Antes de responder essa pergunta, deixa eu fazer outra. O que é que o ser humano normalmente faz ou pensa em relação aos seus próprios pecados? Estou falando do ser humano sem Deus. Qual é a atitude dele em relação aos seus próprios erros? Normalmente, quando nós erramos, o que é que nós dizemos para nós mesmos? Muito bem. Em uma palavra, aceitação. A nossa tendência é olhar para os nossos erros e aceitar os nossos erros. É diferente em relação ao erro dos outros. Fulano errou. Para o fulano eu quero justiça, justiça, justiça. E para nós? Misericórdia, misericórdia. Nós queremos misericórdia, irmãos. Por quê? Porque ninguém é tão sofrido quanto nós. Ninguém sofre quanto nós. Sabia que as tentações mais difíceis são aquelas que eu enfrento? Vocês não são tentados que nem eu. Não. É o que o ser humano pensa. Pergunte a qualquer incrédulo qual é o pecado mais difícil de vencer. Ele vai dizer, é o meu. É o meu. O meu, rapaz. É porque quando eu nasci, aí eu fui criado assim. Aí, meus pais, eles fizeram isso, Agora, deixa eu dizer, na escola, você tem que ver como era a minha escola. Aí me ensinaram desta forma. Aí eu passei por isso na vida. Aí o diabo, ele esquece todo mundo, ele só tenta a mim. Irmãos, é o nosso coração. É a nossa tendência. Eu já fiz esse teste. Eu já perguntei a várias pessoas do mundo, qual é o pecado mais difícil na sua opinião? Aí um dizia, é a droga. Aí outro dizia, é o álcool. Aí outro dizia, aí eles ainda dizem qual é a droga mais difícil. Aí outro dizia, não, é o adultério. Adultério não tem homem que resista. Por quê? Porque nós sempre vamos ter a tendência de querer amenizar o nosso erro. Nós sempre vamos querer nos defender. Nós sempre vamos querer mostrar para as pessoas que nós tínhamos razão em pecar. Eu pequei, mas também é a síndrome de Adão. Lembra? Quando Deus chegou para Adão, Adão, que foi isso que você fez? Eu não te disse para não comer? Senhor, mas também, né? O Senhor viu a mulher que o Senhor me deu? Em nenhum momento Adão reconheceu a sua culpa. Ele botou culpa em dois. Na mulher que tu me deste. É como se ele estivesse dizendo, Deus, o Senhor não escolheu direito. Ela me tentou e eu, coitadinho, caí. Irmão Gilson. Deu certo não o microfone? Espera aí. Escola dominical tem que ter esses compartilhamentos, né? Obrigado pela água, viu? Estava com sede mesmo, viu? Glória a Deus. Aqui no capítulo 5, ele diz, lembra-te, pois, de onde tu caíste. Ou seja, princípio, meio e fim. Eu te dei essas três opções para você cair na realidade do que tu eras antes e agora. Lembra-te, aqui ele não está nem dando um carão, ele está só, tipo aquela história, se toca, lembra. Cara, se a gente sabe que a gente vacilou na vida, o que a gente precisa fazer?
chegar ao Senhor, Senhor, como Davi, eu pequei. Porque Davi, em várias, né, condições que ele se apresentava a Deus, o mais incrível era a realidade que ele se mostrava diante de Deus. Verdade. Isso torna o pecado, né, diante de Deus, ele é banido. Porque eu sei da intenção que tu teve, mas eu também sei da realidade que tu está tendo comigo agora. Tu não está sendo falso, tu não está cobrindo, tu não está se desculpando. Ou seja, Senhor, eu fui uma coisa horrível diante do Senhor. Mas eu sei que somente justificação o Senhor tem. Me levanta, Senhor. Eu sei que eu não fui muito bom no passado. Né? Há pouco tempo, Senhor, eu era assim. No passado era pior. Mas eu quero melhorar a partir de hoje. Glória a Deus. Né? Então, Senhor, me ajuda a me levantar. E como eu falei lá no trabalho para um rapaz, eu disse, olha, diga para Deus o que você sente. Diga para você o que você... Seja franco, seja honesto. Né? Justamente. E outra coisa, diga para ele que você não consegue. Porque você já tentou várias vezes e não conseguiu. Então, é a hora de você se levantar, chegar diante de Deus, justificar o seu pecado. Eu errei. Eu errei. E se for possível, chegue para a pessoa que você magoou e diga para ela, eu fui um inútil em ter feito isso com você. Não era para não ter feito. Então, isso justifica você diante de Deus e o perdão chega imediatamente para você. Porque Davi poderia ter, vários homens teriam feito como no lugar de Davi. Sim, Senhor, eu pequei, mas também, né, a mulher tomando banho na minha frente. Eu sou homem, Senhor. Eu pequei. Aí o profeta diz, Deus te perdoou. Porém, vai ter as consequências aí, né? Tem uma frase que diz que quem é bom em desculpa é ruim em mudança. Quem é bom em dar desculpa para erro vai ser péssimo em mudar dos erros que pratica, né? Se a gente se desculpa muito, a gente não muda nunca. Mas quando a gente diz realmente, eu fui tentado, mas eu tinha o poder de resistir. Mas, Senhor, me perdoa. Eu errei. Só assim a gente cresce, irmãos. Senão a gente não muda de fase nunca, né? Fica na primeira fase o tempo todo. Ah, esse vilão é muito forte. Jogava videogame e ficava com raiva. Porque o vilão era forte demais e eu não passava de fase. Esse jogo é mal feito. Mas aí quando eu... mas ele está aqui, eu vou vencer. Quando eu venci, a gente passa de fase, né? Então, precisamos nos arrepender. E é aí que o arrependimento entra. Porque o que é o arrependimento, irmãos? Sendo bem resumido, arrepender-se é deixar de aceitar algo em você. Antes você não aceitava o seu erro, né? Agora você não aceita mais. Eu não concordo com o meu erro. A palavra arrependimento é mudança de mente, metanoia. Então você muda a mente em relação ao pecado. O pecado antes era aceitável. Agora Deus iluminou minha mente. Eu não aceito mais esse pecado. Se eu praticar, eu estou errado em praticar. Então, arrepender significa isso. Eu caí no amor. E eu estou errado porque eu fiz isso. Eu não deveria ter feito isso. É o que Jesus está dizendo, arrependa-se. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de ver as coisas. Os seus próprios atos têm que ser vistos de uma forma diferente. Senão, não tem mudança, igreja. Não tem mudança. O mundo está aí, infelizmente. As igrejas estão aí para dizer, para massagear o ego das pessoas. E enquanto nós massagearmos o nosso ego, Deus não vai nos transformar. Nós temos que olhar para o pecado como ele é. Pecado. Eu errei, Senhor, me perdoa. Arrependa-se. É o arrependimento. Então, o que Jesus está dizendo aqui, trazendo para o nosso texto? O que Jesus está dizendo? Arrependa-se de ter caído. Arrependa-se de ter regredido. Você não tinha motivos para isso. Você tem o Espírito Santo de Deus. Arrependa-se. Alguns anos atrás eu li um livro no qual o pastor, eu nunca esqueci, ele aconselhava, na verdade ele fazia isso e aconselhava os outros a fazerem. Todos os dias pela manhã, fazer uma oração semelhante a essa. Deus,
mesmo que eu não consiga fazer mais nada, me ajude a fazer o principal. Me ajude a amar ao Senhor e ao meu próximo. Eu posso não conseguir cumprir as minhas tarefas, a minha agenda, mas se eu conseguir amar ao Senhor e ao meu próximo, eu ganhei o meu dia. Então isso é a oração de um pastor que reconheceu que no passado fez muita coisa, mas não amou. E hoje ele se arrepende disso e diz: eu quero acordar sabendo que o principal é amar a Deus e ao meu próximo. Amém? Primeiro passo, lembre-se de onde você caiu. Segundo passo, arrependa-se. Terceiro e último passo, volte à prática das primeiras obras. Jesus não está se contradizendo aqui, não? Será que não é uma contradição de Jesus? Porque o que foi que Jesus elogiou nos versículos 2 e 3? As obras. E aqui ele diz: volte às obras. Como é que pode um negócio desse? Se eles já estavam praticando obras que Jesus elogia, por que Jesus diz agora: volte à prática das obras? Então, na verdade, Jesus está falando de outras obras aqui que não estavam sendo praticadas. Tanto é que ele adjetiva, né? Primeiras obras. Você está fazendo algumas coisas boas. Parabéns. Mas eu estou vendo aqui que está faltando algo. Está faltando aquelas primeiras obras. As obras do primeiro amor, como o Gilson falou. Aí eu pergunto: que primeiras obras são essas? Trabalho, paciência. Isso eles estavam tendo, de alguma forma, Fábio. Nos versos 2 e 3. Eles estavam trabalhando, eles estavam sendo pacientes. Quais são essas primeiras obras, então? Né? Opa! Vamos ver se a Lu acertou. Creio que tem um versículo que pode nos ajudar a descobrir a resposta para essa pergunta. Hebreus 6 e 10. Hebreus 6 e 10. Volta um pouquinho, porque não tem como ir para frente, né? Apocalipse é o último. Hebreus 6 e 10. Porque Deus, amém? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O autor de Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. No grego, erga, obra. E do amor. No grego, ágape. Que eles evidenciaram para com o seu nome. Então tem 3 palavras aqui em Hebreus 6 e 10 que aparecem em Apocalipse 2. Obra, que é trabalho, amor e nome. Porque Jesus diz: vocês têm suportado provas por causa do meu nome. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. Só que vocês estão faltando no primeiro, amor.
Então tem as mesmas palavras aqui. Agora olha como é que o autor diz que eles demonstraram esse trabalho e amor para com o nome de Deus. Pois servistes e ainda servis aos santos. Santos aqui não é... Santos aqui são crentes. É uma das maneiras como a Bíblia chama os crentes. Vocês serviram e ainda estão servindo aos irmãos. Então, olha o que é interessante. 40 anos antes, em Efésios 1, 14 e 15, essa igreja, esse grupo de cristãos foi elogiado por causa do amor ao próximo. E aqui em Hebreus 6 e 10 diz que eles demonstraram o trabalho e o amor deles ao nome de Deus como? Servindo ao próximo. Então é como se aquela igreja tivesse esquecido um pouco do amor horizontal e tivesse focando apenas no amor vertical. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos cair nesse erro também, né? Nós vamos querer focar apenas no nosso relacionamento com Deus e não vamos querer mais amar o nosso próximo, servir ao nosso próximo. Quantas pessoas hoje não estão sentadas em suas cadeiras? Pessoas que foram chamadas, missionários, pastores, cantores, pregadores, estão sentados na cadeira porque perderam o primeiro amor. Não querem mais servir à igreja, não querem mais servir ao próximo, não querem mais exercer o seu dom. Isso é Jesus dizendo: você caiu, você regrediu, se arrependa e volte a fazer o que você fazia. Volte à prática daquelas primeiras obras que você fazia quando seu coração estava cheio de amor a mim e ao próximo. Volte a fazer o que você fazia. Isso nos mostra que sim, é possível continuar amando a Deus e ao próximo com o passar do tempo. Nós podemos continuar amando, igreja, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Mas aí alguém pergunta: pastor, e se o cidadão não quiser? Jesus está prescrevendo aqui uma receita, um tratamento, mas eu não quero o tratamento de Deus, eu quero continuar como eu estou, pastor. Aí o médico vai dizer o quê? Meu filho, se você continuar assim, vai acontecer isso. Jesus faz isso? Faz. Olha o final do versículo. E se não? Eu estou te oferecendo uma oportunidade. Mas se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eita, médico dos médicos. Ele faz uma ameaça aqui. Uma ameaça santa, amorosa. Mas é uma ameaça. Nós já vimos em estudos passados o que candeeiro simboliza. Alguém lembra o que é o candeeiro? Não. Candeeiro é a igreja na qual Jesus anda. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Então o candeeiro é a própria igreja. Então quando Jesus diz: se você não mudar, se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar a igreja do seu lugar. Eita! Interessante que em algumas versões diz: eu virei, né? Mas no original é: eu já estou vindo. Eu já saí do meu lugar, viu? Enquanto eu chegar aí, dá tempo você se arrepender. Mas se não, saiba que eu já estou no caminho da disciplina que eu vou dar a você, se você não se arrepender. Então, mover o candeeiro do lugar, irmãos, na minha concepção é: eu vou fechar as suas portas. Porque, para Jesus,
uma igreja sem amor é melhor ficar fechada. É melhor uma igreja fechada do que ela continuar sem arrependimento. Jesus não quer apenas uma porta aberta. Jesus quer uma igreja que escute e que obedeça a Ele. Então Jesus abre igrejas, mas se Ele quiser, Ele também fecha igrejas, segundo a vontade dEle. Então o que Ele está dizendo é, vocês pensam que isso para mim não tem importância? O amor para mim é o principal. Então, voltem à prática das primeiras obras. Senão, para mim não adianta de nada. Eu vou mover do lugar, eu vou tirar vocês daí. Talvez ele poderia mudar para outro canto, né? Os crentes irem para outro lugar. Ou mesmo acabar com a igreja. É sério, né, igreja? É muito sério um negócio desse. Suiane, quem está com o microfone? O senhor falou aí sobre Hebreus, né? 6:10, e me lembrou muito em Mateus, que fala assim, Mateus 25, a partir de 35. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me vestiram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhe dirá, em verdade lhes digo, que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Eita Deus. É como se é o trabalho para ele mesmo, né? Lá em Hebreus ele está falando sobre o trabalho que você não abandonou, né? Com os santos, né? E ao mesmo tempo ele está mostrando aqui em Mateus que é para ele esse serviço que você está fazendo. É a ele que você está fazendo esse serviço. Louvado seja o nome do Senhor. É uma das maneiras de demonstrar o nosso amor a Deus, é o nosso tratamento ao próximo. É o que nós fazemos ao próximo, nós fazemos para Deus. E parece que a igreja tinha parado com isso, né? Parado de ter amor em servir ao próximo. Queria só o relacionamento com Deus. E Deus não aceitou isso. Pastor Tiago, e importante complementar que nós somos a igreja, né? Que está no templo e tem a igreja que está fora do templo, que ainda está perdida. Né? E é muito necessário continuarmos com o trabalho, sim, de evangelismo, de entender que precisamos, sim, evangelizar os que não foram evangelizados ainda. Não está falando só no medo do mundo, não está pensando só em coisas que impedem, mas sim levar o evangelho, sim, para a igreja que desconhece o evangelho. Né? Para a igreja que ainda está confundida, perdida no mundo. Quem vai fazer a diferença é a palavra do Senhor, não é a sua. Quando a gente se impede de algumas coisas, é porque a gente acha que algumas coisas estão ao nosso alcance. E não estão. Né? E eu me entristeço, sim, com algumas igrejas, com alguns trabalhos que são parados por conta de pessoas que não acreditam mais na evangelização, de pessoas que não conhecem o evangelho. Né? Então, eu queria, estou até cumpridando um pouco mais, mas eu queria muito deixar aqui essa palavra sobre o fortalecimento de evangelizar, sim, aqueles que ainda não conhecem o trabalho do Senhor, que não conhecem esse amor que o Senhor está aí pregando agora, para a glória de Deus. Amém. Quem estava aqui ontem, à tarde, viu que se torna mais difícil quando a gente não recebe apenas as crianças da igreja. Quando a gente recebe as crianças de fora, a gente vê que tem uma luta maior. Não sei se alguém percebeu isso, né? Uma luta maior para prestarem atenção, uma luta maior para se comportarem. Mas, irmãos, nós temos que lutar essa luta. Eu sei que seria muito mais cômodo se nós fizéssemos algo só para as crianças da igreja. Eu fui deixar o casal na casa deles, na Messejana ontem,
E no caminho eles diziam, pastor Tiago, nós vamos a algumas igrejas e elas querem que o evento seja feito com portões fechados, só para as crianças da igreja. E eu disse para alguns, olha, eu sou missionária. Nós temos que pregar para as crianças de fora também, para as crianças da comunidade também. Mesmo que isso seja mais difícil, irmãos. Porque a gente nota, se as crianças da igreja, às vezes, né, já tem aquela luta para se comportarem, imagina com crianças que vêm de lares de pessoas que não têm o mínimo de princípio da palavra de Deus, né? A professora Dulce, ela trabalha na área da educação, ela sabe como é difícil. Se às vezes na igreja nós já lutamos com as crianças para elas irem se acostumando, que dirá com as de fora. Mas, irmãos, é da vontade de Deus. Nós queremos a cada dia. Fiquei tão feliz porque ontem crianças que eu nunca vi na minha vida ouviram um pouco do Evangelho, ouviram um pouco da palavra, saíram com algo daqui. Nós vamos orar para que aquilo frutifique no coração delas, né? Então, mesmo sendo mais difícil, não vamos deixar de servir ao próximo, mesmo que esse próximo, como a Suiane falou, ainda não tenha se convertido, né? Vamos continuar trabalhando com eles também. Amém? Porque senão, irmãos, o que nós aprendemos aqui de princípios? Quando nós nos conformamos com o pecado, algo Deus vai tirar de nós. O que ele diz aqui? Eu moverei do teu lugar o teu candeeiro. Então, normalmente vai ser algo que a gente está amando. Então, imagina aí algo que você ama. Deus muitas vezes vai mexer naquilo que a gente ama para a gente acordar de um erro que a gente está praticando, né? Então, tenhamos muito cuidado para não nos acostumarmos com o pecado. Então, eu queria perguntar, como está o nosso amor a Deus e ao próximo em comparação ao nosso passado? Em relação ao princípio da nossa vida cristã? O amor de hoje cresceu ou diminuiu? Se estiver diminuindo, o que nós temos pensado em relação a isso? Qual é a nossa atitude diante do nosso próprio erro? É de justificar? Não, mas eu tive razões para isso? Ou é de reconhecer? Não apenas em relação a isso, irmãos. Em relação àquele pecado contra o qual você luta todos os dias. Como é que você encara esse pecado? Como algo que você tem a liberdade, a permissão de Deus de praticar? Ou não, você tem que continuar lutando contra ele porque Deus te deu forças para isso? A nossa atitude diante da tentação vai mudar o resultado da tentação. Então nós temos justificado ou nos arrependido de todo o coração? Que tarefas ou atividades nós fazíamos no passado e precisamos voltar a fazer? Eita Deus! É só lapada de Jesus aqui para nós, né? Nesses dias o irmão Rafael estava conversando comigo. No final do culto de jovens, a gente estava ali atrás, fazendo trabalho diaconal, não era, Rafael? E o Rafael estava falando sobre um hábito que ele tinha e ele perdeu. Eu posso falar, Rafael? Então, um hábito que ele tinha no início da vida cristã e durante muitos anos ele deixou de fazer. A meditação na palavra de Deus. E aí ele diz que passou 7 anos, Rafael. 7 anos. Sem pegar na Bíblia, sim. Claro que ele escutava, como nós, né? Muitas vezes nos acostumamos às pregações, louvores. Mas pegar na Bíblia para ter um horário, para ler, para meditar, ele tinha abandonado essa primeira obra. Mas aí ele estava me contando, pastor Tiago, eu voltei a essa prática. Eu voltei a pegar a palavra de Deus. Se você for lá na minha casa no horário tal, você vai me ver lá, com a Bíblia aberta, meditando na palavra do Senhor.
Ou seja, Rafael viu de onde ele caiu, porque antes ele lia. E quando ele lia, com amor, ele estava lá em cima, espiritualmente falando. Ele viu de onde ele caiu, ele se arrependeu, e o que foi que ele fez? Ele voltou à prática da primeira obra, aquela obra do início. Isso traz o que para o coração, Rafael? Alegria, regozijo, né? De querer melhorar cada vez mais. Porque perfeitos nós nunca vamos ser, mas nós queremos melhorar cada vez mais. Microfone. Já vamos concluir, igreja. É bem curtinho. Ontem à noite eu estava, acho que por volta de umas 11h30, 11h40 mais ou menos. A minha esposa dormiu, minha filha dormiu, minha outra menina também dormiu. E eu me deitei para dormir, mas, e pensando no versículo que eu ia falar, né, relacionado a Jesus ali diante dos sacerdotes. Aí, quando eu descansei a minha mente, que eu disse, Senhor, em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque o Senhor, né, me faz repousar em segurança. E ali, com os olhos fechados, eu não estava conseguindo dormir. Mas eu estava lembrando da história do jovem rico. E Deus estava me dando a história do jovem rico e alguns pontos que aquela história estava aplicando na minha vida, sabe? Já é uma mensagem, viu? Pois é, aí eu não consegui dormir. Eu peguei um papel e me levantei, peguei um papel no escuro e comecei a escrever. É desse jeito. Porque, irmãos, eu não estava conseguindo dormir de forma alguma. Se eu não me levantasse para pegar o papel e escrever aquilo que Deus me deu, eu acho que eu não conseguia dormir. É verdade. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração assim, né? Quando Ele quer que a gente compartilhe algo, Ele vai nos dar e vai impressionar a gente com aquilo, até a gente escrever para guardar e poder compartilhar com outras pessoas, né? Então, que confiemos em Jesus, igreja, para dizer que Ele tem a liberdade de dizer onde nós temos errado. Você tem dado essa liberdade para o Espírito Santo? Me diga onde eu errei. Como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso vai depender muito da nossa sensibilidade. Eu que quero que Ele faça isso comigo. Que Ele me guie, que Ele me diga onde eu tenho errado. E dói quando Ele diz. Que a gente acha que está certo, né? Dói. A gente não quer aceitar. Não, mas o Espírito Santo. Senhor, eis-me aqui. Que confiemos em Cristo também a ponto de seguir o tratamento que Ele nos ensinar, por mais difícil que seja. Se o médico prescreve um tratamento, ele tem que ser seguido para a nossa própria salvação. Será que Ele disse algo para você hoje? Que precisa ser evitado, que precisa ser reiniciado, que precisa ser fortalecido? O que Ele tiver dito, vamos seguir para o nosso próprio bem. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Lembrando que logo mais à noite, nós temos nosso culto de batismo. Ore pelos batizandos, ore pelo batismo, pelos louvores, pela pregação, por cada pessoa que vai chegar aqui, aqueles que não puderem, que vão assistir, que tudo seja como Deus quer. Pai amado e Pai querido, eu quero neste momento agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que tivemos de meditar em Tua Palavra e de, Senhor, podermos ouvir, não aquilo que nós queremos, Senhor, que nos agrada de forma temporária, mas aquilo que nos beneficia de forma duradoura, de forma permanente. Porque o diabo sempre vai nos oferecer aquilo que é bom por algum tempo e que é ruim por muito tempo. Mas Jesus sempre fará o contrário. Jesus sempre nos oferecerá aquilo que pode ser desagradável por algum tempo, mas que será benéfico, maravilhoso, extraordinário,
durante toda a eternidade, Pai. E é nós que vamos ter que escolher. Na verdade, nós estamos escolhendo, Senhor, estarmos aqui nesta manhã. Nós já estamos tomando uma escolha agradável a Ti. E que assim, Pai, nós continuemos para a Tua honra e Tua glória. Toda honra e glória pelo trabalhar em nossa vida é Teu, Senhor. Nós apenas aceitamos o Teu trabalhar. Mas o poder é Teu, por isso a honra é Tua. Transforma-nos cada vez mais. Entregamos este dia em Tuas mãos, Pai, que seja um dia de vitória sobre nós mesmos, de vitória, Senhor, no entendimento da Tua vontade para as nossas vidas e de transformação. Também oramos pela nossa igreja, Pai. Nós queremos que esse candeeiro, ele permaneça, Senhor, brilhando aqui na terra. E é a nossa responsabilidade, Senhor, de advertirmos uns aos outros, de orarmos uns pelos outros, de consolarmos uns aos outros, para persistirmos brilhando para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa não apenas esta igreja, não apenas este candeeiro, mas todos os outros que o Senhor mesmo tem acendido, Pai, aqui no nosso bairro, na nossa cidade e no mundo inteiro, que continuem brilhando para Ti. Abençoa o restante deste dia, culto logo mais à noite, entregamos em Tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos e até a noite, se Deus quiser.